Olá a todos, mais uma vez nós estamos aqui na classe Esther da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. Estamos aqui para aprender um pouco mais do nosso Deus através de um estudo bíblico. Então vamos orar para que o Espírito Santo de Deus torne ainda mais clara a sua palavra no nosso coração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por termos o privilégio de abrirmos a sua palavra, Senhor, de termos acesso, Pai. Obrigado, Senhor, pelas pessoas, Senhor, também que estudam profundamente a sua palavra e podem nos ajudar a compreendê-la ainda melhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por escritores, por teólogos, por pessoas que têm dedicado sua vida, Senhor, a aprender cada vez mais de Ti. Quero te pedir agora, Senhor, que o Teu Espírito atue no nosso coração e que nós possamos compreender a Tua palavra, entender aquilo que Tu quer nos ensinar e fazer realmente da nossa vida uma vida ainda mais dedicada a Ti. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós temos nos últimos meses, estudado a partir de um livro de J.I. Packer chamado Conhecimento de Deus. Nós vamos entrar agora na terceira parte desse livro. Nós começamos com a primeira parte que falava da importância de conhecermos a Deus. Depois nós passamos para a segunda parte, em que ele explicita quem é Deus, falando de todos os seus atributos e que nós percorremos vários deles, Não todos, mas vários deles. E agora nós vamos entrar numa parte em que ele intitula Deus é por nós. Diante de toda essa grandeza do nosso Deus, como que toda essa grandeza de Deus chega até nós? E nós vamos hoje começar por um assunto muito importante, que é o coração do Evangelho. Na história antiga, os deuses, de acordo com a mitologia grega, por exemplo, viviam no céu com vários deles, cada um com suas características, com suas vaidades. E o povo antigo entendia que quando eles ficavam irados, deveriam fazer sacrifícios para eles, para agradá-los. E vários tipos de sacrifício, inclusive sacrifício de vidas humanas. Pessoas eram sacrificadas, mulheres, crianças, para apaziguar a ira desses deuses, A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos tirou desse lugar. Ela nos tirou desse paganismo de imaginar vários deuses e trouxe a nós um único Deus, Criador, Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, em que está concentrada toda a bondade, toda a verdade, toda a justiça se encontram nesse único e poderoso Deus. No nosso Deus Todo-Poderoso não existe maldade, não existe vaidade, não existe má vontade. Então era de se esperar que essa questão da propiciação, do oferecer um sacrifício para apaziguar uma ira, não tivesse lugar na palavra de Deus. Mas essa não é a realidade. A ideia de propiciação, isso é, de evitar a ira de Deus, ela permeia toda a Bíblia. Nós vemos desde Levíticos falando dos sacrifícios que devem ser oferecidos a Deus, Nós temos uma expressão clara dessa propiciação quando acontece a rebelião de Coré. Vamos ver lá na nossa Bíblia, em Números, capítulo 16, em que é narrada toda a rebelião de Coré, Datã e Abirão. E diante dessa rebelião deles contra a autoridade, enfim, toda aquela rebelião que eu até indico para que vocês leiam com calma todo o capítulo, Nós sabemos que eles acabam sendo consumidos ali pela terra, eles acabam mortos, e os que restam, as pessoas que ainda ficam, ainda se revoltam. E Moisés é claro em falar para Arão. Aqui no a partir do versículo 41 nós temos, o título é: O povo murmura e é punido com uma praga. Mas no dia seguinte, toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. E assim que a comunidade se juntou contra Moisés e Arão, eles se voltaram para a tenda da revelação. Então a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu.
Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda da revelação, e o Senhor disse a Moisés: saí do meio dessa comunidade para que eu a destrua num instante. Então eles se prostraram com o rosto em terra. E Moisés disse a Arão: pega o teu incensário, acende-o com fogo do altar, coloca incenso nele e leva-o depressa à comunidade e faz expiação por eles, pois uma grande indignação saiu do Senhor, a praga já começou. Arão pegou o incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da comunidade. A praga já havia começado entre o povo. Então, colocando incenso no incensário, fez expiação pelo povo. Ele ficou de pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Os que morreram pela praga foram 14.700, sem contar os que haviam morrido por causa de Coré. Então, houve ali uma expiação, né, para aplacar a ira de Deus. Então, nós vemos que a palavra, que essa questão do oferecer sacrifício para aplacar a ira de Deus, começa no Novo Testamento e no Velho Testamento. E no Novo Testamento, a palavra propiciação, ela vai aparecer em 4 passagens principais que nós vamos destacar aqui. Então, a primeira dessas passagens se encontra em Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 26. Vamos ler. Romanos, capítulo 3. Espero que você esteja com a sua Bíblia aí para que a gente possa estudar junto essas passagens, né? Não fique só assistindo, nós estamos estudando. Pegue seu caderninho, pegue a sua Bíblia e vamos lendo juntas, tá bom? Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 26. Mas agora a justiça de Deus se manifestou, sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé pelo seu sangue para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, nós vemos nessa primeira passagem as razões para a justificação de pecadores por Deus. Ele diz aqui: a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, que também pode ser falado propiciação, né? Para demonstração da sua justiça. Para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. A segunda passagem bíblica nós vamos encontrar em Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Por essa razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Aqui nós vemos em Hebreus as razões para a encarnação do Filho de Deus. Ele veio ao mundo, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso, fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. A terceira passagem bíblica está lá em 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, essa terceira passagem, né, é um testemunho de João sobre o ministério celestial de Jesus. Ele é nosso advogado. Por quê? Porque ele
é a propiciação pelos nossos pecados. E a nossa quarta passagem bíblica está em 1 João, capítulo 4, versículos 8 a 10. 1 João 4, 8 a 10. Lá diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisso está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui nós vemos claramente a definição do amor de Deus, né? Ele nos amou porque ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, será que essa palavra propiciação tem alguma referência, né? Tem algum lugar no seu cristianismo? O lugar da propiciação é o lugar central do cristianismo, é o lugar central do evangelho. Packer afirma: o amor de Deus, a encarnação do Filho, o significado da cruz, a intercessão celestial de Cristo e o caminho da salvação, tudo isso é compreendido à luz da propiciação, como as passagens citadas indicam, e pelos padrões do Novo Testamento. Será incompleta e enganosa qualquer explicação que não inclua a ideia de propiciação. Então, é o ponto central. Você vai falar de amor de Deus, você vai falar de cruz, você vai falar de encarnação de Jesus, você vai falar de Jesus como nosso advogado. Qualquer coisa disso, que você tire a propiciação, né, desse lugar, estará sendo nulo o evangelho. Então, existem pessoas, existem teólogos, existem pessoas que colocam a palavra expiação no lugar de propiciação, né? Que os nossos pecados foram expiados. Então, qual que é a diferença disso? Na verdade, a expiação é uma parte da propiciação. Por quê? Porque expiação é uma ação que tem o pecado como seu objeto, que denota a cobertura, o afastamento ou a extinção do pecado, para que não constitua mais uma barreira à comunhão amigável entre o homem e Deus. Então, a expiação é tirar o pecado, tirar essa barreira entre o homem e Deus. Mas a propiciação, além disso, ela vem apaziguar a ira de Deus. Essa questão, gente, da ira de Deus, ela é muito importante. Nós, pecadores, estávamos debaixo da ira de Deus. Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus da ira de Deus. Muitos querem pregar um evangelho que é só de amor, né? Deus te ama e ele te resgata e você vai amar. Isso é verdade. Mas também é verdade que a ira de Deus estava sobre você. A santidade e a justiça de Deus não podiam chegar perto do seu pecado. Então, nós temos que ver essa questão da propiciação de uma maneira profunda, né? Apaziguamento da ira de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua justiça. É assim que Paulo inicia lá no capítulo 1, falando dessa ira de Deus, né? A impiedade, a ira de Deus se revela contra toda impiedade, contra toda injustiça dos homens. Essa ira de Deus, ela é presente aqui, né? Contra esse pecado, essa impiedade que existe no mundo. Então, o resgate de Deus, a sua graça revelada no sangue de Jesus, veio para resgatar a gente desta ira que está explicitada aqui no início de Romanos. E nós vamos ver ao longo desse capítulo 1 de Romanos,
como essa ira de Deus vai se revelando. Então aparece aqui, no versículo 23, vai falando da corrupção dos homens, né? Substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis, enfim, foram tendo uma série de coisas, apesar de conhecer a Deus, de fazer coisas que não agradavam a Deus, e no versículo 24 ele diz: é por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Versículo 26, por isso Deus os entregou a paixões desonrosas. 28, assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação. E aí vai uma lista, né, enorme de coisas que Deus entregou por conta da sua ira, né? Por conta de que, como diz aqui no versículo 19, pois o que se pôde conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Ninguém pode dizer que não conheceu a Deus. Deus se tornou manifesto na sua criação, e é isso que ele diz aqui no versículo 20, né? Tudo que ele manifestou, mesmo assim, esses homens não acreditaram, né? E por isso se tornaram indesculpáveis. E aí Deus os entrega a todas essas coisas terríveis. Então a ira de Deus se estabeleceu. E depois, ao longo do livro de Romanos, ele vai mostrar como que isso foi restituída, esse relacionamento entre Deus e os homens, né? Sempre da parte de Deus. Deus soberanamente dando o seu filho, Deus soberanamente endurecendo o coração, enfim, Deus sendo o Senhor Todo-Poderoso. E percorrendo aqui, né, Romanos, nós vamos então a Romanos capítulo 2. Em Romanos capítulo 2, nos versículos de 1 a 16, Paulo vai nos confrontar com a certeza do dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Está lá nos versículos 5, 6, 8 a 16. 8 e 16. Né? Então, nós vemos que Paulo vai falar desse julgamento divino. Depois, no capítulo 3, nós vamos ver, no versículo 9, que Paulo vai estender essa ira de Deus a todos. Está aqui, e no versículo 9, então, somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Então, ele vai mostrar que o pecado e a ira de Deus é presente a todos, né? Então, estamos todos inicialmente perdidos. Não há um justo, nenhum sequer. E, portanto, permanecemos expostos à ira de Deus. No capítulo 4, Paulo vai apresentar aceitação, perdão e paz, sendo dados livremente àqueles que até então eram ímpios. E, concluindo no capítulo 5, versículo 9, ele vai fechar esse ciclo dizendo: assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Então, esse é o processo, né? Estávamos sobre a ira de Deus, não havia um justo nenhum sequer, todos condenados. E aí o que acontece? O sangue de Jesus nos justifica, nos tira
salva da ira. O que aconteceu então? A ira de Deus contra nós, presente e futura, foi saciada. Como isso foi realizado? Pela morte de Cristo. Versículo 10 aqui do capítulo 5 diz: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, a ira passada, presente, futura, né? Nós fomos salvas delas. E é isso que deve ficar claro no nosso coração. Por meio da morte sacrificial pelos nossos pecados, Cristo pacificou a ira de Deus. Nós estaríamos perdidos, né, se estivéssemos sobre a ira de Deus. Então, é tão maravilhoso nós termos a Jesus na nossa vida. Nós termos sido resgatados por Jesus na cruz através do seu sangue, porque muitos estão ainda sobre a ira de Deus e será uma ira eterna, né? Mas nós somos resgatados disso, e isso deve ser motivo de louvor e adoração a cada segundo. Agora, o que é realmente essa ira de Deus? Será que ela é uma ira como a daqueles deuses antigos, né? Uma ira vaidosa, uma ira maldosa, caprichosa, né? Não, nada disso, né? Como o mal não reside no nosso Deus, então nada dessas características Deus teria. Mas a ira dele é uma função da santidade de Deus que se expressa nas exigências da sua lei moral. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, é uma expressão da santidade de Deus junto com a sua justiça, que se expressa nos seus atos de juízo e de recompensa, né? Hebreus, capítulo 10, versículo 30, que diz: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. A ira de Deus é a repulsa santa do ser de Deus contra aquilo que contradiz sua santidade. Ela se expressa através de uma emanação positiva do descontentamento divino. John Murray, que escreveu essa frase, né? Então, Deus repulsa aquilo que é fora da sua santidade. Por isso, a ira dele contra a impiedade, contra a injustiça humana, todas essas coisas que desagradam a ele, despertam a sua ira, porque elas vão contra a santidade e contra a justiça de Deus. E essa é a ira justa, né? A reação correta da perfeição moral do Criador, em que ele julga corretamente, em que ele retribui a cada um aquilo que cada um merece, não por obras, mas na cruz. Os resgatados em Jesus são justificados. Ele é o nosso Cordeiro, ele fez a propiciação por nós, ele é quem conseguiu a paz de Deus sobre nós. Agora, alguns fatos importantes sobre a questão da propiciação. A primeira coisa é que a propiciação é a obra do próprio Deus. No paganismo, o que acontecia? O homem, para poder aplacar a ira do Deus que ele queria lá, ia lá e oferecia um sacrifício, né? Nós não temos isso em relação à propiciação feita em Jesus. Jesus, não se pode ter ideia de que, nossa, o Pai está virado, Jesus, o Filho, tomou essa decisão, né? Não existe isso, porque é um único Deus. Então, o que a palavra de Deus diz o tempo todo é que Deus é quem deu o seu Filho, quem estabeleceu esse projeto. Não veio nada do homem, mas Deus é quem fez todo esse projeto, né? Todo esse caminho da propiciação. Foi Deus quem tomou a iniciativa de extinguir a sua ira contra aqueles que, apesar da sua maldade, ele amava e tinha escolhido salvar. Então, a doutrina da propiciação é precisamente o fato de que Deus amou tanto os objetos da sua ira, que deu seu próprio Filho
a fim de que pelo seu sangue pudesse proporcionar a retirada da sua ira. Olha que coisa chega, porque para nós ira tem a ver com raiva, com ódio, né? E nós estamos falando aqui de repulsa, de santidade e justiça, de repulsa ao pecado. Mas Deus amava tanto estes objetos da sua ira que deu o seu Filho para poder aplacar essa ira. O sangue de Jesus é quem aplacou essa ira, porque ele exterminou o nosso pecado. O que acontece? Deus não vê o meu pecado, ele vê o sangue do Filho dele, quando eu sou salva por Jesus. Então, é esse ato de amor imensurável, né, que Deus teve por nós. E como esse amor de Deus repercute em nós? 1 João, capítulo 4, versos 7 a 10, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisso está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, vejam bem, não foi o homem que buscou a Deus e, portanto, Deus deu o seu Filho. Ele nos amou antes. E porque ele nos amou é que ele nos deu o seu Filho. E essa é a expressão verdadeira de amor de Deus. Nós somos conhecidos como parte, como filhos de Deus, quando nós amamos, mas com esse amor incondicional. Não é porque fez para mim, agora eu devolvo. Não, eu amo primeiro. Eu amo antes, né? Essa é a grande questão do amor de Deus. Amados, versículo 11. Se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Então, é muito fácil a gente às vezes falar, eu amo você, eu amo você. Mas nosso amor é incondicional? Nosso amor, lembre-se que nós fomos amados sendo ainda objetos da ira de Deus. E mesmo assim ele nos amou. E aqui diz amemos, assim como fomos amados, amemos uns aos outros. Então, que força tem essa palavra quando você diz para um irmão, eu amo você. Eu amo incondicionalmente, eu amo independente de qualquer coisa que você faça para mim. Porque eu te amo primeiro. Né? Olha que amor grande que nós precisamos realmente desenvolver na nossa vida, né? Porque o nosso amor ainda é tão circunstancial. Né? Eu amo, mas quero ficar longe, eu amo mais, né? Eu amo mais, eu amo mais. E também deixo de amar, por quê? Né? Não dá mais para conviver. Não, eu amo, eu tenho um amor cristão. Pense bem, amor cristão é um amor muito mais profundo do que um amor terreno, né? Um amor circunstancial. O amor cristão, ele vai muito além. Então, a primeira coisa que nós temos que ver em relação à propiciação é isso, né? Que a propiciação veio realmente do próprio Deus. É uma obra do próprio Deus. A segunda coisa em relação à propiciação é que a propiciação foi realizada pela morte de Jesus Cristo. O sangue, pelo sangue. E isso Deus já instituiu lá em Levítico capítulo 17, versículo 11, em que ele diz, porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. Paulo, quando ele fala sobre o sangue, né, resgatou-nos da morte, propiciação pelo seu sangue. Essa é a ideia central, que o sangue é que aplacou a ira de Deus. Então, nós não fomos resgatados pela vida
de Jesus, pelo nascimento de Jesus, né? Pelos seus ensinamentos, porque o seu nascimento foi de uma maneira milagrosa, seus ensinamentos foram fundamentais para a nossa vida, sua vida, seus milagres, a manifestação do seu poder, tudo isso foi maravilhoso. E para muitas pessoas, ele foi um grande mestre, né? Mas o que nos resgatou da ira de Deus foi sua morte na cruz, o seu sangue derramado. Esse foi realmente o livramento. Como diz Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, ao tornar-se maldição por nós. Ele fez isso, ele se colocou no lugar, ele foi o cordeiro, né, que suportou essa maldição da lei que estava dirigida contra nós, para que nós não a sofrêssemos. Pense, gente, vocês já assistiram inúmeros filmes mostrando todo aquele sofrimento de Jesus. Se imagine lá na cruz. Se imagine pagando tudo aquilo, né? E sofrendo a pior dor, maior do que coroa de espinho, do que a espada no seu lado, maior do que tudo isso foi o momento da separação do seu Pai. Porque quando ele tomou sobre ele os nossos pecados, Deus não podia estar presente com a sua santidade. E foi aí que ele se sentiu desamparado, né? Esse sentimento de desamparo, de solidão, de toda a tristeza possível. Foi o sacrifício de Jesus que nos resgatou. E fez tudo isso para nos reconciliar com ele. O que essa reconciliação envolve? A palavra de Deus diz: não imputando aos homens as suas transgressões, mas fazendo com que em Cristo fossem feitos justiça de Deus, isto é, aceitos como justos por Deus. Como é que foi possível isso? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Um morreu por todos. É isso que aconteceu, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 18 a 21, tem este texto de maneira completa. Então, ali, aquele animal perfeito, né? Sem pecado, se fez pecado por nós. Ele foi morto e foi sacrificado, realmente, como um cordeiro, para salvar a mim e a você. A terceira coisa que a propiciação tem é que a propiciação manifesta a justiça de Deus. Em Romanos, capítulo 3, versículos 25 e 26, diz: a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele fez isso para uma demonstração pública da sua justiça. Ele como o justificador, o justo. Essa manifestação foi necessária, como diz Paulo, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Desde o dilúvio, não havia uma manifestação diante de toda a humanidade, né, dessa justiça de Deus. Então, agora, com a morte de Jesus, ele torna pública essa justiça. Então, esses três fatos sobre a propiciação são fundamentais. O primeiro, de que foi Deus quem fez todas as coisas, né? Ele é quem deu o seu filho, não houve nenhum aspecto que o homem é quem buscou isso. A segunda coisa é que essa propiciação foi realizada pelo sangue de Jesus Cristo. E a terceira coisa é que a propiciação manifesta essa justiça de Deus. Ele como juiz, o justificador. Nós todos aqui já ouvimos muitas coisas sobre o Evangelho, né? O quanto que todo o Evangelho é a resposta de Deus para uma série de problemas humanos. Se você ler o Novo Testamento, você vai ter uma série de ensinos que vão te fazer viver muito melhor com as pessoas.
No entanto, nós temos que ter a clareza de que esse não é o coração do Evangelho. O coração do Evangelho, tudo o que permeia o Evangelho é a questão do nosso relacionamento com Deus. O Evangelho, o coração do Evangelho vem para dizer isso. Deus resgatando esse relacionamento, restaurando esse relacionamento através de Jesus. E aqueles que ele alcança, aqueles que têm o seu relacionamento restituído com ele, que se tornam filhos de Deus através do sangue de Cristo, esses podem viver plenamente o Evangelho, né, na sua totalidade. Você vai poder ter um bom relacionamento, você vai poder resolver grandes problemas, mas nós não podemos olhar para o Evangelho como um manual de soluções para os nossos problemas cotidianos. Nós temos que olhar para o nosso Evangelho em todos os momentos como um plano perfeito de Deus para o resgate do homem, para restaurar o relacionamento de Deus, o Criador, com o homem. Aqueles que eram antes objetos da ira de Deus se tornam agora seus filhos amados. Esse é o coração do Evangelho. E essa é a mensagem principal. E eu gostaria que hoje, né, na verdade nós vamos continuar um pouco mais essa lição a semana que vem, mas eu gostaria que hoje nós ficássemos com essa ideia. Se você já tem a Jesus como seu Salvador, se sua vida já foi resgatada por Jesus, pense no privilégio disso. Você, antes, objeto da ira de Deus, e hoje, filho amado de Deus. Esse é o coração central de tudo. Essa deve ser a razão da nossa vida e da nossa existência. Nós servimos a Deus porque Ele nos resgatou, porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós servimos a Ele, nós damos glória e louvor a Ele, porque o seu amor foi imensurável por nós. Ele deu o seu Filho com todo o sofrimento da cruz para se colocar no nosso lugar, no nosso objeto de ira. E nós vamos ver o que isso significou para a nossa vida na próxima aula, né? Mas pense nisso, louve ao Senhor, glorifique a Deus por realmente Ele ter permitido, né? Ele ter oferecido o seu Filho para aplacar a sua ira. A sua santidade, a sua justiça não podiam conviver com o nosso pecado. E Ele deu, portanto, o seu Filho para que isso fosse resgatado. Louve ao Senhor por isso. Que a sua semana seja abençoada e seja toda em louvor e gratidão a Deus por sua salvação. E você que ainda não conhece o Senhor Jesus, pense sobre essas coisas. Procure conhecer a Deus. Procure conhecer o plano maravilhoso de Deus. Reconheça-se um pecador, né? E saiba que o justo juiz fará justiça em todo o tempo. E eu espero que ele alcance você e que você possa realmente usufruir de toda a bênção de sair de objeto da ira de Deus para filho amado dele. Que Deus abençoe a todos